Opa, duelistas, aqui é o Joey e chegou mais um mês e mais um novo Crônicas Duelistas. Dessa vez eu tô trazendo uma história inusitada e que me deu muito trabalho. É o Crônicas Duelistas mais me deu trabalho, porque comparado aos outros, os outros eu sempre tinha uma base jornalística, tinha alguma matéria de jornal para poder me guiar. Nesse caso aqui, eu que tive que ir atrás das informações, eu que tive que entrar num fórum de Yu-Gi-Oh! Antigaço, do tempo que o Yu-Gi-Oh! Passava na TV Globinho. E tive que reunir tudo. Então, diferente dos outros vídeos que eu coloco as fontes na descrição, eu vou apresentar as fontes durante o vídeo, porque eu vou explicar o processo de como eu consegui encontrar essa história. E bom, a história de hoje, diferente das trapaças, é a história de um duelista que acabou sendo banido por dar um soco no oponente. Eu vou te contar a história desse duelista, quem foi ele e por que você bater no seu oponente é uma punição tão grave, até mais grave do que uma trapaça. Então você vai entender tudo direitinho nessa história. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Continue apoiando essa série, porque me dá muito trabalho. Tem outros crônicas duelistas que eu quero trazer que vai dar mais trabalho ainda do que esse. E infelizmente, as crônicas duelistas não tem nenhum vídeo, nada que mostre o soco. Eu só vou te contar a história e mostrar algumas provas, alguns dados e algumas informações e alguns relatos sobre o caso. Infelizmente, não foi filmado o torneio onde aconteceu esse soco. Temos apenas o relato e o nome do cara na banlist explicando o que aconteceu. Então é isso, se você é novo, caiu nesse vídeo por acaso, se inscreve no canal, ajuda o canal a chegar aos 40 mil inscritos. E se por algum motivo você quiser gravar algum react desse vídeo, pode gravar. Algumas pessoas vieram no meu Instagram perguntando se podia reagir, pode fazer aí à vontade. Então é isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Nos últimos Crônicas Duelistas eu trouxe duelistas que cometeram trapaças, alguns fazendo trapaças que favoreceram eles mesmos, como escolher as cartas que queriam do deck, e outros que usaram trapaças que prejudicavam o adversário diretamente, de propósito, escolhendo o que o adversário vai sacar. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer um tipo de conduta antisportiva que é diferente, porque para quem não sabe, trapaça é a coisa mais comum que se tem em card game, a coisa que acontece todo final de semana. Porém existem as condutas antisportivas severas, que são situações que envolvem geralmente crimes. O que é que pode ser considerado uma conduta antisportiva severa? Agressão, quando o duelista por algum motivo agride outro. Uma questão envolvendo roubo, o duelista rouba alguma carta do outro. Fraude, o que seria fraude, por exemplo? Seria o cara vender resultados, seria o cara, por exemplo, que foi banido usar uma identidade falsa para participar de um torneio, mesmo ele não podendo. Porém, no vídeo de hoje eu não vou focar nem roubo, nem fraude. Roubo vai ficar para o próximo Crônicas Duelistas, que eu quero trazer uma história cabulosa de roubo. Mas nesse vídeo aqui nós vamos focar na agressão. A agressão é um tipo de banimento muito severo para a Konami, porque justamente envolve um crime e por isso punições de agressão são bem mais severas. Por exemplo, uma punição de trapaça geralmente sai em 1 ano, 2, se a trapaça for muito bizarra, 3 anos eu acho que é o máximo. Porém, banimentos envolvendo agressão podem durar 3 anos, 4, 5, se a agressão for levezinha, 2 anos no mínimo. Então com isso entendido, vamos falar da história de hoje. O duelista que se envolveu nessa questão de agressão se chama Louis Raimundo, que é um duelista que na época não era muito conhecido, porém ele teve uma ascensão muito rápida e uma queda muito rápida também, porque ele era considerado uma espécie de jovem prodígio dos duelos, porque o maior feito dele foi com 13 anos de idade ser campeão do torneio da Shonen Jump de 2007. Os torneios da Shonen Jump são os pais do YCS, eles são equivalentes ao YCS. Então eles tinham um nível regional, né? Um torneio oficial regional. O Louis Raimundo conseguiu ser campeão do torneio da Shonen Jump de Chicago. E o feito dele foi tão incrível que ele conseguiu fazer isso com um deck de Burn, que é um deck que dificilmente consegue vencer campeonatos. Não é todo dia que você vê alguém ganhando um campeonato com um deck de Burn. Então, para a época foi algo muito incrível, porque aquela época ali era uma era pré-Synchro, uma era pré-5DC, ali período 2007, antes de 2010. Então o feito do Louis Raimundo foi muito grande, porque ele era considerado o azarão do torneio. Ninguém acreditava que ele ia chegar na final e ser o campeão. Tanto é que você pode ver algumas matérias que relataram esse torneio, as jogadas desse torneio, e todas colocavam o Raimundo como um azarão. Ninguém acreditava que o cara ia chegar na final e ser o vencedor, porque ele enfrentou uma galera peso pesado na época. Ele enfrentou Deli Belindo, que era um duelista que usava deck de zumbi, que era um deck bem forte. Ele enfrentou na final Austin Ruger, que é um duelista bem famoso no cenário competitivo, que ele usava um deck na época de Monarca. Então o cara com deck de Burn peitou os dois e conseguiu vencer.
A principal estratégia do deck do Raimundo era usar o Mensageiro da Paz, que é uma carta bem chata. Muita gente fala que odeia essa carta, principalmente por causa do Tag Force, porque essa carta não deixa você atacar de jeito nenhum. E junto dessa carta ele usava o Wave Motion Cannon, que é uma carta que você fica carregando ela. Cada turno que passa, essa carta ganha mais 1000 pontos para você causar dano. E quando você tira essa carta do campo, você consegue causar dano equivalente ao turno que ela ficou lá. Então se ela ficou lá 8 turnos, você vai causar 8000 pontos de dano pro oponente e você vai ganhar o duelo automaticamente. Então o Raimundo usava essa estratégia, ele botava o Wave Motion Cannon e segurava o oponente até terminar os turnos para poder ganhar. E cara, foi uma estratégia muito bem sucedida, porque ele conseguiu ganhar dos dois. Inclusive a decklist que o Raimundo usou tá passando aí na tela para vocês verem. Mas cara, para você ter uma ideia de como a ascensão dele foi rápida e a queda dele também, esse torneio da Shonen Jump Chicago aconteceu mais ou menos em setembro, pelo menos pelo que eu encontrei foi setembro de 2007. E a queda dele já foi em dezembro. Pra você ver, o cara não durou o quê? 5 meses no topo. O que aconteceu com o Raimundo? Ele acabou participando de outro torneio que eu não encontrei o nome do torneio, apenas encontrei o nome do local do torneio, porque eu encontrei o nome do local nas informações de onde ele foi banido, que inclusive todas as informações sobre esse caso deu um trabalho danado para encontrar. Eu tive que bancar o detetive. Para vocês terem uma ideia, para encontrar as informações sobre o ocorrido, eu tive que encontrar nos fóruns bem antigos de Yu-Gi-Oh! Do tempo que ainda passava Yu-Gi-Oh! Na TV Globinho, para você ter uma ideia. Soros antigaço, que eu juro que eu fiquei com medo de pegar 300 tipos de vírus diferentes só de entrar nesses ambientes. E depois, para encontrar as informações sobre o banimento dele, o nome dele na lista, onde ele foi banido, o tempo que ele ficou, eu tive que procurar de um jeito bem difícil. Para quem não sabe, a Konami armazena as informações dos duelistas que está banido. Só você entrar no site da Konami que você vê lá o nome da galera que está banido. Porém, quando passa esse tempo, quando a suspensão passa, o nome da pessoa some da lista, né? Ela já pagou pelo que ela fez, então o nome some. Porém, não existe nenhum site que armazene o nome das pessoas por ano. E então eu tive que ter um trabalho bem grande para encontrar o nome do Raimundo. Por sorte, eu lembrei que existe o Wayback Machine. Para quem não sabe, o Wayback Machine é uma ferramenta da internet que armazena imagens de sites antigos. Então é só você colocar lá o link do site, você encontrar as imagens lá por data do site. Então eu peguei o site da Konami, coloquei no Wayback Machine e eu não consegui encontrar o nome do Raimundo de jeito nenhum. Procurei ano por ano, cheguei até 2009 e nada. Aí por sorte eu acabei me lembrando que na época quem armazenava as informações não era a Konami. Essas informações de banlist, de lista de jogadores que foram banidos, tudo isso ficava no site da Upper Deck, que na época era parceira do Yu-Gi-Oh! Inclusive, é uma treta bem grande essa história da Upper Deck com a Konami. Algum dia eu conto pra vocês. Mas enfim, colocando o site da Upper Deck na Wayback Machine, eu finalmente encontrei as informações que tá aparecendo aí na tela. Deu um trabalho, mas valeu a pena. Tá aí o local, o tempo que ele ficou banido, tudo. E agora eu vou explicar pra vocês a história, o tempo que ele ficou banido e o que aconteceu com o Louis Raimundo depois disso. Bom, após ser campeão do torneio Shonen Jump Chicago, Louis Raimundo acabou participando de um torneio que eu infelizmente não encontrei o nome do torneio, mas eu encontrei o seguinte, o local onde ele aconteceu. Esse torneio foi realizado em Elmont Park, que é uma aldeia que fica no estado americano de Illinois, no condado de Cook. E bom, como eu disse, não tem nenhum vídeo dele dando soco, essas coisas assim, porque na época eu não encontrei nada. O que eu encontrei foi o relato contando como foi que aconteceu essa situação do soco. O que aconteceu foi o seguinte, o Louis Raimundo estava jogando lá numa boa com os caras lá, e do nada o maluco achou que ia ser engraçado jogar um dado nele. E então o cara ficou aleatoriamente jogando os dados no Raimundo. Até que o Raimundo se levantou e calmamente foi na direção do nosso querido amigo que estava jogando os dados nele e deu um belo de um soco no rosto do cara. O Raimundo ficou bem bravo com a brincadeira e não quis saber de conversa. Meteu um soco no maluco. A organização do torneio viu a situação. Resultado, o Raimundo foi banido por 2 anos. Pois é, o cara ficou banido de 2007 até 2009 por causa desse soco. E esse foi um banimento que foi bem discutido. Se o cara que jogou o dado nele tinha que ser banido também. Se foi injusto porque o Raimundo não começou. Mas a questão é que o Raimundo podia só não ter dado o soco no maluco. Ele podia só ter chegado na organização do torneio e ter falado, ó, esse cara aqui é chato, tá jogando dado em mim. Façam alguma coisa que ele tá me incomodando. Mas não, o cara foi partir para agressão e infelizmente ele teve que ser banido. E bom, o que aconteceu com o Louis Raimundo depois desse banimento? A resposta é, ninguém sabe, o cara sumiu, o cara evaporou depois disso. Eu não encontrei nenhuma informação sobre ele, ninguém encontrou mais nada sobre ele. Então a teoria mais aceita sobre o que aconteceu com o Louis Raimundo depois desse banimento é que ele ficou tão pistola com o que aconteceu que ele acabou desistindo de vez do Yu-Gi-Oh! Ele largou as cartas dele e não quis mais saber do jogo. Isso é algo até que é muito comum com duelistas que são banidos. Eles simplesmente largam o jogo e não querem mais voltar. Tanto é que existe um caso de um duelista
famoso de Yu-Gi-Oh!, o cara que era do cenário profissional, que acabou sendo banido. O banimento dele também é considerado um dos banimentos mais discutíveis que existe, porque tem muita gente que considera que o banimento dele foi injusto e outros consideram que foi justo. Algum dia eu vou trazer essa história, mas isso aí fica para depois. O caso do Raimundo foi isso. Depois de 2009, ninguém mais encontrou nada do cara. Eu procurei rede social, tudo, eu não encontrei nada. O cara simplesmente sumiu. Assim como ele apareceu rápido e ascendeu rápido no mundo dos duelos, ele caiu rapidamente e foi esquecido. O cara ficou banido por 2 anos e sumiu de vez. Essa foi a história de Louis Raimundo, um duelista prodígio de 13 anos, que apareceu muito rápido no cenário competitivo, ganhou um torneio de grande importância, o Shonen Jump Chicago, e assim, tão rápido como ele apareceu, ele sumiu, já que ele acabou agredindo outro jogador e acabou sendo banido por 2 anos. E depois disso, o cara simplesmente largou os duelos e desapareceu. Então, duelistas, eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, reunir informações, entrar em Wayback Machine, procurar site de Yu-Gi-Oh! Eu tenho certeza que depois de eu ter entrado nesse site vai ter algum vírus no meu celular. Mas é isso. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Apoie esse quadro. Que o próximo Crônicas dos Duelistas, como eu prometi, vai ser uma história de roubo. E vai ser uma história de roubo que terminou em polícia e que tem vídeo e foto. Esse sim vai ser da hora. Então é isso. Nos vemos em breve com mais um vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Fui!